Então, Capso, e nós vamos falar mais um pouco sobre o desespero do governo com a questão do INSS, né? Eu já expliquei para vocês que a questão do INSS é um golpe terrível para o governo, porque é muito pior do que mensalão e petrolão, as corrupções do primeiro governo Lula, porque naquela época, né, mensalão e petrolão eram corrupção no governo, ou seja, você perdeu dinheiro por quê? Porque você pagou o imposto e daí aquele imposto foi usado para corrupção, né? Ou seja, é uma coisa meio indireta. Esse caso do INSS, não, o pessoal estava roubando velhinho, cara. O governo e entidades ligadas ao PT, um monte de sindicato roubando velhinho aposentado, as pessoas mais frágeis, que têm menos capacidade de ir na internet lá resolver as coisas, né? Então, assim, é uma coisa que é um absurdo, né? E aí, é lógico, o governo está querendo colocar a culpa no Nicolas, não porque o vídeo do Nicolas é que é o problema, como é que ele conseguiu e não sei o que lá. E, de novo, o Nicolas, é lógico, tem um crédito por ter feito, ele é muito bom, é um excelente comunicador, é verdade, coisa e tal, mas o principal problema nesse caso são os argumentos, é o que eu falo para você, realmente os argumentos são matadores, os argumentos que o Nicolas usou. O problema do governo é que o governo não tem argumentos. E aí, cara, chega um ponto que aqui, ó, a Glaze pediu ajuda para banqueiros para frear o impacto do feed do Nico. Eu estou falando para você, o governo do PT adora dizer que é a favor dos pobres, que é contra os banqueiros. Não tem ninguém mais amante de banqueiro no Brasil que o governo do PT, que o Lula, a Dilma, aquele pessoal do PT. Eles amam banqueiro, amam de paixão os banqueiros tudo aqui no Brasil. E o Planalto já elegeu 2 culpados pela crise do INSS. Eles tentaram dizer que é o Bolsonaro, é lógico, né? Continuam dizendo que não, que a culpa é do Bolsonaro e coisa e tal, mas isso aí eles já viram que não vai colar, que não tem como colar, né? Então, eu vou falar para vocês os 2 culpados que o PT está fazendo, está querendo colocar a culpa agora aqui por essa crise do INSS. É lógico que não é Painho, né? Pô, Painho não pode ser, né? Mas, amigo, não tem jeito. Isso aqui está no colo do Painho. Essa notícia foi sugerida por professor libertário do Gomes Freire, eletricista que cortou a luz do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Veja está aqui admitindo que a estrela da oposição dita o ritmo da resposta do governo a crises. E é verdade, é o que eu estou falando para vocês, o Bolsonaro está governando mais o Brasil do que o Lula. O Nicolas Ferreira está governando mais o Brasil do que o Lula. Porque o Lula quer impor a agenda dele, a agenda do Lula é isenção de imposto de renda de 5 mil, é a tal da SUSP, a PEC da SUSP. Quando foi a última vez que você ouviu alguém falando sobre isso? Ah, o governo Lula quer também PL das fake news e coisa e tal, e ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque quem está impondo a agenda é o Bolsonaro, com a questão da anistia, volta e meia tem assunto sobre Bolsonaro e coisa e tal, e o Nicolas Ferreira com a crise do INSS, aí com o negócio do INSS. Na verdade é essa. O pessoal da esquerda tem uma tara muito grande por poder institucional. Sabe o que é poder institucional? É aquele poder que deriva do seu cargo, da sua posição. Então, eu sou seu chefe, eu posso dar ordem, você tem que me obedecer, né? O pessoal da esquerda costuma valorizar muito isso, mas a verdade é que o poder institucional, na prática, ele não é tão grande assim não, tá? O chefe que manda uma ordem absurda para o subordinado, muitas vezes o subordinado fala, quer saber, o negócio, assim, até fala, ele não vai falar na frente do chefe que não vai obedecer. Ele fala, não, pois não, chefe, imediatamente vou fazer isso. Aí senta lá na mesa dele, vai jogar paciência, vai fazer outra coisa, não faz aquilo, né? Poder institucional não é um poder tão grande quanto pode parecer. O poder de convencimento é muito melhor. Se o chefe explicasse para o cara como a coisa é importante, para que a coisa é importante, teria um motivo muito melhor. Mas isso, em tese, requer esforço. Você tem que explicar a coisa, né? E a esquerda tem essa tara que o poder institucional equivale, né? Se eu tenho cargo, se eu tenho o tag ali, eu que mando e não tem mais, acabou e pronto, acabou, né? E não é bem assim que funcionam as coisas. O STF tem o mesmo problema, o STF de esquerda, o pessoal fica achando que não, por eles mandarem, não interessa se eles estão deturpando a Constituição e coisa e tal, eles estão mandando e estão pronto, acabou, não tem que questionar nada, né? Só que na prática não funciona assim, na prática as coisas funcionam mais lentamente se você não convence, se você não usa o poder de convencimento, né? Poder é um negócio meio complicado. Eu fiz um vídeo lá no Capsule Clássico explicando os vários tipos de poder, como é que isso interage, coisa e tal. O pessoal da esquerda, o Lula está se ressentindo porque não tem poder.
ele não consegue impor a agenda que ele quer impor ao Brasil. Ele está ultimamente pensando em sublocar o governo para o Alcolumbre, né? A gente vai falar sobre isso num outro vídeo, tá? Entregar todo o governo para o Alcolumbre, porque o Lula não consegue governar mais, né? E uma solução como fez o Alberto Fernandes com o Massa, né, lá na Argentina, com o Sérgio Massa. O Alberto Fernandes, em determinado momento na Argentina, viu que não conseguia mais governar, entregou o governo inteiro para o Carlos Massa. Na teoria, ele continuava presidente, mas a partir daí, todas as decisões eram tomadas pelo Carlos Massa, Sérgio Massa, lá da Argentina, né? E que foi inclusive o candidato, né? O Alberto Fernandes poderia ter tentado a reeleição, nem tentou a reeleição, não queria mais esse negócio. O Carlos Massa tentou e perdeu para o Milei lá na Argentina, né? Então, o que está acontecendo é isso. O governo Lula está terceirizando para o Alcolumbre, mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. O fato é, quem está mandando no país é o Nicolas e é o Bolsonaro, eles que estão fazendo toda a coisa. Aqui, ó, falta na esquerda alguém que possa duelar com o Nicolas. E o que eles estão falando aqui? O que eu já falei no outro vídeo. O vídeo do Nicolas bateu 100 milhões de visualizações no instante. Está com 136 milhões de visualizações agora, né? Eles estão falando aqui que falta alguém que possa duelar com o Nicolas. E, de novo, esse pessoal continua insistindo na coisa errada. O Nicolas tem uma boa comunicação, a comunicação dele é muito melhor do que a do PT, é verdade, é sim. Mas o Nicolas principalmente tem os argumentos corretos. O problema do PT são os argumentos que estão errados, né? E aí começa a bater um desespero aqui, ó. Glaze pediu ajuda para os banqueiros para frear o impacto do Nicolas. Eles estão querendo que os banqueiros esclareçam aquele problema dos 90 bilhões de reais. Por quê? Lembra que a Polícia Federal desbaratou uma quadrilha de entidades que envolvia vários sindicatos e coisa e tal, que estava descontando indevidamente a previdência de aposentados, né? Então esse foi o primeiro passo. Aí o pessoal levantou que também o empréstimo consignado também tem problemas, né? Que tem muita gente reclamando que não pediu empréstimo consignado e apareceu desconto lá na aposentadoria dele, ou que até pediu o empréstimo, quando acabou o empréstimo foi renovado, fizeram outro empréstimo, fizeram outra coisa, sem o consentimento da pessoa, né? E esses empréstimos, por mais que você diga assim, mas a pessoa recebeu o dinheiro, ela recebeu um dinheiro adiantado e depois está pagando, mas só que os juros são abusivos, então você acaba realmente tendo um mau negócio, né? A questão é que o valor dos empréstimos consignados chega a 90 bilhões. Só que isso é o valor total. Alguns desses empréstimos foram realmente empréstimos consignados, tirados pelo, né, que a pessoa realmente pediu. Então esse não está errado. Se a pessoa quis tirar o empréstimo consignado mesmo, não tem nada de errado, né? Aqui, ó. A Febraban diz que não houve nenhum pedido nesse sentido por parte da Glaze. Então a Febraban recusa, diz que, mas é lógico que eles vão falar isso, né? Porque senão fica muito patente esse caso, né? Aqui, ó, o vídeo do Nicolas ultrapassou 100 milhões de visualizações e não sei o que lá. Durante a reunião da Febraban, na quinta-feira, dia 8/5, a Glaze solicitou os bancos divulgarem os números corretos sobre os valores de empréstimos consignados. No vídeo, o Nicolas dá a entender que foram desviados 90 bilhões de consignados dentro da farra dos descontos, né? Só que, porque, segundo o Metrópole, já há uma suspeita disso daqui. No entanto, as investigações estão centradas na cobrança de mensalidades, que ainda não apontaram o volume do dinheiro envolvido em consignados. Ou seja, sim, tem fraude nos consignados, mas ainda não começaram a investigar isso. Então não sabe ainda se esses 90 bilhões são esse problema, né? Enfim, e eles estão lembrando aqui um problema que eu já apontei para vocês, que para eles é muito complicado aqui. O caso dos empréstimos consignados é especialmente sensível para o governo, porque crédito fácil e barato é uma bandeira da gestão petista. O primeiro mandato do Lula é considerado o período de grande expansão dos consignados. Essa farra, essa confusão, começou com o Lula dando empréstimo consignado para aposentado lá atrás, né? Um monte de fraude, um monte de problema desde lá de trás. E agora, recentemente, aqui, ó, em março desse ano, o governo expandiu a oferta de empréstimos consignados para trabalhadores do regime CLT. Ou seja, é aquilo que eu avisei também, daqui a pouco começa a aparecer as fraudes do consignado CLT, porque vai ter, é lógico que vai ter. Teve no INSS, é lógico que vai ter no consignado, no consignado CLT. Então você que é CLT aí, toma cuidado, presta atenção, se não vão começar a descontar coisa da sua folha, por quê? Porque graças ao Lula agora pode ter a fraude do consignado CLT também, né? Ou seja, o PT está tentando jogar a culpa da fraude no Bolsonaro. Não tem culpa da fraude no Bolsonaro, a maior parte são sindicatos ligados ao PT, o número de descontos aumentou muito em 2023 e 2024, não tem como cair no Bolsonaro essa coisa, né? Os consignados é pior ainda, porque os consignados são a marca do Lula. Mais uma vez tem um monte de dedo do Lula nessa história aqui também, né? Agora,
o que eles estão fazendo nesse caso aqui, né? O Lula já viu que não consegue botar a culpa no Bolsonaro, não cola, cara. Aquele gráfico é matador, aquele gráfico que mostra a quantidade de descontos e também a questão que eu falei para vocês, que os idosos, os aposentados e também todo mundo da família, né, que tem, você que tem alguém na família que é aposentado e coisa e tal, vai olhar lá o contra-cheque lá, o rolerite lá do seu avô, do seu tio, do seu pai que é aposentado. Se tiver desconto lá, você vai ver, vai ser 2023, 2024. A imensa maioria dos descontos foi agora no governo Lula, não foi no governo Bolsonaro. Então fica muito claro esse problema. Aí o Lula agora decidiu apontar culpados para essa coisa. E quem são os culpados na visão dele? Primeiro é o Vinícius de Carvalho da CGU, a Controladoria Geral da União, né? Que segundo o Lula, ele sabia do esquema, mas evitou levar essa informação para o governo, ficou tratando só com o Carlos Lupe, não deveria ter falado com o governo. Por que deveria ter falado com o governo? Não tem lógica nenhuma. O Lula está a favor disso daqui, o PT sempre foi quem adora esses descontos de aposentado, sempre teve isso. A Gleisi Hoffmann se elegeu roubando aposentado também, isso é golpe típico do PT. Ele não levou para o Lula porque ele supôs que o Lula sabia e queria que isso acontecesse, é lógico, né? E o outro, lógico, é o Carlos Lupe, né? O Carlos Lupe é culpado de tudo. O Carlos Lupe pediu demissão, agora ele vai ser o culpado padrão da coisa toda. E o PDT está feliz com a demissão, né, por ter saído do governo, diz que está satisfeito, que espera alcançar a distância do governo para as eleições de 2026 e coisa e tal. Mas eu vou falar para o pessoal do PDT, toma cuidado, porque agora eles vão tentar botar a culpa toda no Lupe. Se o PDT quiser continuar como um partido viável para 2026, tem que abrir a boca, tem que... Lupe, fala Lupe. Se você não falar, o PT vai colocar a culpa toda em você, e aí o PDT vai se queimar com essa história, você vai ficar com a culpa e nenhum dos benefícios, né? Agora, se você falar, aí a coisa muda de figura, pode destruir o Lula completamente em 2026 e pode alçar o PDT ao partido da esquerda lá. Olha só como é que já está a relações públicas do governo, aqui a assessoria de imprensa do governo Lula já está falando aqui na Globo News como é que a culpa é toda do PDT. Olha só isso daqui. O PDT precisa pedir perdão à nação brasileira, é isso que ele tem que fazer. O PDT tem que vir a público pedir desculpas. O PDT recebeu um ministério com orçamento de 1 trilhão e com a seguinte missão, diminuir, acabar com as filas. O PDT, já que o PDT está dizendo que ele é o ministério, o PDT criou outra fila, a fila de aposentados e pensionistas roubados. O PDT centralizou a administração do INSS na figura do ministro da Previdência, porque toda e qualquer nomeação tinha que passar pelo aval do ministro da Previdência, ou seja, o Lupe, o PDT, comandou o Ministério da Previdência com mão de ferro. Entendeu? Nem vou tocar o resto do vídeo aqui. O resto do vídeo segue nesse coisa. A culpa é do PDT, porque o PDT fez isso, o PDT... Meu amigo, a culpa é do Lula. Foi o irmão do Lula que foi pedir para o PDT para afrouxar lá os controles no desconto de INSS. A culpa é do Lula. Mas eles vão tentar jogar para o PDT. Eles já viram que não conseguem jogar para o Bolsonaro. Ainda continuam repetindo que a culpa é do Bolsonaro e coisa e tal, mas já viram que não vai colar isso. Estão tentando jogar agora a culpa para o PDT. Eu, se fosse o pessoal do PDT, Lupe, abre o bico, Lupe, fala o que você sabe para resolver esse problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.